Fala galera, Ed Clorofila, o seu professor de biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Beleza? O tema da aula de hoje é Filoanelida. Hoje nós vamos estudar esses vermes metamerizados ou os vermes que apresentam um corpo dividido em anéis. Beleza? Então roda a vinheta e vamos à aula! Galera, então a gente começa aí analisando as características gerais do Filoanelida. Beleza? Então, ó, os anelídeos eles são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, representando uma nítida segmentação. Essa segmentação nós vamos chamar de metâmero, tá certo? E, consequentemente, os anelídeos são conhecidos ou são chamados de animais metamerizados. Presta atenção a essa informação. O Filoanelida ele apresenta 15 mil espécies encontradas na água doce ou salgada e em solo úmido. Os principais representantes do anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Beleza? Características gerais aqui, ó. Olha aqui esse tópico. Os anelídeos são animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. O interessante é você focar aqui, ó. Quando a informação diz que os anelídeos são triblásticos, automaticamente o termo triblástico está dizendo que eles são animais formados pelos três folhetos embrionários, tá? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E quando a gente usa o termo triblástico, fazendo a representação de característica de um grupo de animais, estamos dizendo que esse animal, pelo fato de ser triblástico, ele irá apresentar, melhor dizendo, uma série de características. Por quê? Já há a formação dos três folhetos embrionários definidos. E a gente sabe muito bem que cada folheto embrionário é responsável pela origem de um conjunto de características. Estrutura corporal. O corpo dos anelídeos é composto por anéis, que eu vou chamar de metâmeros, e revestido por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. É preenchido por um líquido chamado líquido celômico, tá? Ou fluido celômico, onde se alojam as vísceras dos animais ou as vísceras do animal especificamente falando. É porque a partir dos anelídeos a gente vai perceber que todos os outros grupos vão ser triblásticos e também celomados. Presta atenção. Na ausência de esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia no processo de locomoção. Sistema digestório. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completão. Claro que a presença desse sistema digestório completo está diretamente relacionado ao fato dele ser um animal triblástico, tá? Preste atenção. Os órgãos digestivos em sequência são a boca, o papo, a moela, o intestino e o ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas podem ser herbívoros, carnívoros e também hematófagos. A gente vai ver essa informação, tá? De os anelídeos serem, alguns anelídeos serem hematófagos, tá? Sistema circulatório e sistema excretor. Os anelídeos possuem sistema circulatório fechado. É uma informação muito importante. Isso quer dizer que o sangue corre dentro dos vasos. No sangue encontra-se a proteína hemoglobina, porém sem hemácias. É por isso que o fluido circulante desses animais já é vermelho pela presença dessa proteína hemoglobina, que é a proteína de transporte de oxigênio e de CO2. O sistema circulatório é composto por dois vasos, um dorsal e o outro ventral, além de um conjunto de vasos contráteis, que podem ser comparados aos corações, tá? Na realidade, a gente costuma dizer que os anelídeos apresentam vários corações representados por vasos pulsáteis, que vão promover a movimentação do fluido circulante no corpo do animal. Esses animais apresentam um par de nefrídeos por segmento,
os quais são responsáveis por retirar as excretas do sangue e do celoma. Bem, quanto à respiração, a pele fina e úmida dos anelídeos permite as trocas gasosas com o ambiente, o que caracteriza a respiração cutânea. Então, a respiração cutânea é aquele tipo de respiração onde as trocas gasosas ocorrem através do tegumento ou da superfície corporal, tá? Ou através do revestimento corporal. Os anelídeos aquáticos realizam respiração branquial. Sistema nervoso é do tipo ganglionar, é composto por um par de gânglios cerebrais, de onde partem 2 cordões nervosos ventrais, tá? Ao longo dos cordões, há um par de gânglios em cada anel. A reprodução. A reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada, tá? Com exceção dos poliquetos, que são dioicos, os demais anelídeos vão ser monóicos, tá? Ou seja, apresentarão os 2 aparelhos reprodutivos sendo hermafroditas. Lembrando que o indivíduo dioico é aquele indivíduo que apresenta sexo separado. Então, dioico, sexo separado. Monóico, vamos encontrar aí os 2 aparelhos reprodutores na mesma estrutura, no mesmo indivíduo. No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução, que é o clitelo. Depois você vai entender mais eficientemente o que é esse clitelo, tá? Então, o clitelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação de 2 minhocas no momento da fecundação. Aí daqui a pouquinho eu vou te mostrar especificamente o que é esse clitelo. Bem, presta atenção agora que nós vamos compreender como é que acontece o processo reprodutivo dos anelídeos, tá? Então, vamos lá. As minhocas se colocam lado a lado e se unem com as extremidades opostas, ou seja, orifício genital masculino com receptáculos seminais de cada uma. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal. As minhocas se separam, cada uma carregando o espermatozoide da outra. Daqui a pouco eu vou te mostrar especificamente na imagem, tá? Enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formado pelo muco secretado pelo clitelo. O casulo recobre a região do clitelo e, conforme o movimento do animal, começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo a fecundação. Após isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca e fecha-se. No casulo que foi liberado, os ovos desenvolvem-se dando origem a novas minhocas. Então, já eu vou mostrar para você como é que vai acontecer fazendo análise da imagem, tá? Primeiro eu quis passar para você o passo a passo para depois a gente visualizar em loco. Então, analisando agora em loco o passo a passo do que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui o clitelo, observe aqui, tá? O clitelo dos 2 indivíduos, e a partir daqui vai haver o encaixe do aparelho reprodutor masculino no feminino. Tá aqui o esqueminha mostrando o passo a passo de como irá acontecer. Depois que ocorre a fecundação, porque o aparelho reprodutor masculino de uma minhoca encaixa no aparelho reprodutor feminino da outra e assim sucessivamente, entendeu? Acontecendo a reprodução. Então ocorre aí uma reprodução mútua, os 2 se fecundam. Então vai haver a formação do casulo, depois esse casulo vai ser eliminado, tá? E aí lentamente esses ovos irão se desenvolver e dar origem a novas minhocas. Então nesse caso aqui, a gente percebe o desenvolvimento de forma bem efetiva a partir aí das fecundações de cada clitelo. Então presta atenção aí a essa informação, porque reprodução de minhoca, tá? É um tópico que de vez em quando é cobrado aí nos vestibulares do nosso país. Então, pessoal, olha aqui, mostrando efetivamente o passo a passo. Perceba aqui que o clitelo, ele tem aqui, os 2 aparelhos reprodutores, tá vendo? E aí, consequentemente, a gente vai perceber uma fecundação dupla. Tá aqui, as vesículas seminais iniciando o processo de fecundação. E aí, consequentemente, olha aqui, vai haver a fecundação das 2 minhocas a partir do poro masculino e o poro feminino, tá? Então, havendo a fecundação, a gente vai perceber a formação ali do casulo. Depois esse casulo é eliminado e os ovos irão se desenvolver, dando origem a novas minhocas dentro desse casulo. Então a gente percebe aqui a composição estrutural do corpo de uma minhoca, levando em consideração, evidentemente, que
os anelídeos são animais triblásticos. Então, pelo fato de serem triblásticos, irão apresentar uma grande quantidade de estrutura orgânica. Então, a gente percebe aqui, ó, tudo muito bem organizadinho. Ó. A boca, o tubo digestivo completão. Tá vendo? Boca, faringe, intestino. Tá? Vamos encontrar aqui um pseudoceloma nessa organização estrutural. As peças bucais, os anéis nervosos, o poro exterior, tá aqui o ovário, o poro reprodutor e o ânus. E vamos encontrar aqui, perifericamente, a cutícula revestindo o corpo do animal. Essa cutícula ela é muito importante para garantir resistência ao deslocamento do animal na terra. Tá certo? Vale colocar que as minhocas elas são muito importantes para a renovação nutricional do solo. Então vamos para a classificação dos anelídeos. Olha aqui, ó. O filo anélida é organizado em 3 classes conforme a presença e a ausência de cerdas. Essas cerdas nós chamamos de quetas, são as quetas. Então, ó, a classe oligoqueta, esse prefixo oligo significa pouco, tá? É a classe do filo anélida que apresentam poucas cerdas, tá? Os indivíduos aqui, os anelídeos aqui que preenchem a classe oligoqueta apresentam poucas cerdas curtas, em pouca quantidade. Por exemplo, as minhocas, o tubex e o minhoco-sul. Já a classe aqueta ou hirudínea é a classe onde nós não vamos encontrar quetas ou cerdas, porque esse A aqui está negando, ó, aqueta, sem queta ou sem cerda, tá vendo? Não apresentam cerdas, vivem em meio aquático ou terrestre úmido. São indivíduos hermafroditas, exemplo, as sanguessugas. E a classe 3, que é a classe poliqueta, apresentam cerdas evidentes, porque esse prefixo poli aqui significa muito, e o sufixo queta significa cerda. Então, a classe poliqueta é representada por animais que apresentam cerdas. Está aqui, ó, cerdas evidentes. Vivem em ambientes aquáticos, como, por exemplo, nós temos a nereis e os tubícolas, né, ou as tubículas. Então, presta atenção a essa classificação aí. Então, aqui nós temos, ó, a imagem de uma sanguessuga e temos aqui a imagem de uma nereis, né? Temos aqui a imagem de um aqueta, sem cerdas, e temos aqui a imagem de uma nereis, um poliqueta com muitas cerdas. Lembrando que os oligoquetos são as minhocas que vocês já viram a imagem aqui. Importância ecológica das minhocas. As minhocas vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, matéria orgânica abundante e muita umidade, que é uma característica, né? Elas são reconhecidas pela sua importância no solo, pois cavam túneis e galerias que permitem a penetração do ar e da água na terra. Tá? Isso facilita o desenvolvimento das raízes das plantas. Além de ingerirem material orgânico do solo, também eliminam as fezes, contribuindo para a fertilidade e, com a produção do humus, né? O humus são as fezes das minhocas que são de suma importância para a renovação nutricional do solo. Bem, gente, e essa aula foi sobre filo anélida. Eu tenho certeza que você adorou. Se não inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Beleza? Até a próxima aula. #não seja um pato morto. Tchau, tchau.